Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Como dá para perceber, eu estou um pouquinho rouco, né? Mas vamos na raça hoje. Essa mistura de calor, água gelada, ar-condicionado, calor de novo, né? A garganta sofre. Mas amém. Bom, dando continuidade então aos nossos estudos sobre a Reforma Protestante, né? Semana passada nós falamos do sola Escritura, né? Que para falar do somente a Escritura. E hoje, dando continuidade aí nos 5 solas, nós vamos falar sobre o sola fide, tá? Que é somente a fé. E para embasar o nosso estudo, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Romanos 3. Eu tinha passado lá dos versos 1 ao 26, mas nós vamos ler do 1 ao 24 só, do 21 ao 24, tá? Romanos 3, do 21 ao 24. Diz assim o texto: Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Até aí. Bom, irmãos, então, como nós já falamos aqui na semana passada e já iniciamos falando hoje também, essa doutrina do sola fide, que em latim significa somente a fé, é um dos princípios mais fundamentais, não só da Reforma Protestante, mas de toda a teologia cristã, de modo geral. Não somente isso, nós podemos dizer que a doutrina do sola fide, ela é central para a nossa forma de entender a salvação, de modo geral, tá? E diante disso, é uma ideia que embasa, então, toda a nossa vida cristã, ok? Essa doutrina, ela vai surgir ali na Reforma Protestante com a intenção de confrontar o conceito ali defendido pela Igreja Católica de que a salvação podia ser alcançada através das obras, ok? Então o sola fide, ele afirma que a salvação da alma de uma pessoa, ela é alcançada unicamente pela fé em Cristo, por aquilo que Cristo fez na cruz, pela nossa fé naquilo que Cristo fez na cruz. Ou seja, não através de obras, não através de mérito humano, ok? Ou seja, a fé então é o único meio pelo qual uma pessoa pode ser justificada perante Deus. O perdão dos pecados de uma pessoa e a obtenção dessa salvação, então, só pode ser alcançada mediante a fé. É pela graça, por aquilo que Cristo fez, mediante a fé. A fé é um instrumento, ok? Pelo qual nós alcançamos isso. Então, essa doutrina, irmãos, ela desempenhou um papel central na Reforma Protestante. E ela continua sendo um ponto central na doutrina e na maneira como muitas denominações se portam diante da sua fé. Isso traz e representa algo muito significativo na maneira de compreender, de entender a salvação, ok? Bom, qual que é a ideia central de Paulo aqui nesse texto de Romanos 3 que nós lemos? Até chegar aqui, a ideia dele é de provar que todos os homens, sem exceção, são pecadores. Então, nos capítulos 1 e 2, até aqui nós chegarmos aqui, Paulo está descrevendo ali o quanto os homens são pecadores, independente de quem eles são. Todos eles são pecadores. Então, entre os versículos 18 e 32 do capítulo 1, ele prova que os gentios, os pagãos, né, ou seja, aqueles que não tinham a lei escrita de Deus em suas mãos, eles estavam completamente submersos
na sua idolatria e na mais profunda depravação de quem eles eram. A ponto de, mesmo sabendo que tudo isso que eles viviam era algo passível de morte, de uma morte eterna, espiritual, eles continuavam fazendo e continuavam aplaudindo as pessoas à sua volta que também faziam o mesmo que eles. Depois disso, no capítulo 2, Paulo ele levanta um outro problema. Ele vai dizer que os moralistas, que são aqueles que se julgavam diferentes dos pagãos, dos gentios, na verdade, eles não eram tão diferentes assim, porque em público eles reprovavam a maneira como os gentios viviam, os pagãos viviam, mas no secreto, na sua intimidade, eles faziam exatamente as mesmas coisas, ou até pior do que eles. E para além disso, Paulo também prova que os judeus, aqueles que tinham a revelação especial de Deus, que tinham a lei, tinham a circuncisão, tudo a seu favor, por causa disso, eles se vangloriavam dessas coisas e eles também eram tão culpados quanto os pagãos, quanto os gentios e quanto os moralistas. Então, perceba que Paulo coloca absolutamente todas as pessoas enclausuradas dentro de uma prisão, e essa prisão se chama pecado. Todos estão, para Paulo, enclausurados, presos neste lugar, nessa cela que se chama pecado. Mas dentro dessa cela existe uma porta, e o que Paulo começa a mostrar aqui, que essa porta que está dentro dessa cela, onde todos estão presos no pecado, existe uma porta que se chama graça, ok? Mas para que essa porta da graça seja aberta e a salvação seja alcançada, alguém precisa revelar a senha para que essa porta seja aberta. É uma porta moderna, ela não abre com chave, ela abre com uma senha, tá? E só existe uma pessoa no universo que possui essa senha. E como você já pode imaginar, essa pessoa é Jesus, tá? E com base nessa simples ilustração, nós vamos pensar hoje neste tema da justificação pela fé, através de um subtema que vai ser a senha da porta da graça. E nós vamos ver qual que é essa senha, ok? Então, começando lá no versículo 21 de Romanos 3, que nós já lemos, vai dizer: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Nesse versículo aqui, irmãos, Paulo está estabelecendo a doutrina fundamental da justificação pela fé em Cristo. No início do capítulo 3, ele demonstra que tanto judeus quanto gentios estão debaixo da lei, tá? E isso não pode justificar ninguém. Na verdade, a lei apenas está ali para revelar o pecado. Portanto, a justiça de Deus é agora revelada sem lei, é o que diz o versículo. Mas o que é essa justiça de Deus? A justiça de Deus, irmãos, é a maneira pela qual o Deus justo considera como justos os pecadores que o ofenderam e os aceita e os concede a salvação e a vida eterna. Isso é a justiça de Deus. É a maneira como o Deus justo considera como justos os pecadores que o ofenderam e aceita e os concede salvação e vida eterna. E nós podemos considerar pelo menos 3 coisas aqui a respeito dessa justiça de Deus. Primeiro aqui, que é a mais óbvia, Deus é justo, certo? E se Deus é justo, significa então que Ele trata as pessoas de acordo com aquilo que elas merecem, correto? Isso também significa que, como Deus odeia o pecado, Ele não pode inocentar aquele que é culpado. Isso faz parte da justiça de Deus. Ele trata pessoas de acordo com aquilo que elas merecem. E se Ele odeia o pecado, portanto, Ele condena o culpado. Ou seja, Deus irá salvar pecadores, certo?
pecadores que mereciam ser condenados. Então, para Deus fazer isso, diante do ser justo que Ele é, Ele precisa então encontrar uma forma de fazer isso sem ferir a sua natureza de justiça. Ele não pode contrariar quem Ele é. Deus pode fazer tudo? Pode. Mas Ele não pode contrariar a sua natureza. Ele não vai contrariar a sua natureza. Ok? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto sobre a justiça de Deus é que Deus, então, justifica pecadores. O que precisa ficar claro para nós, irmãos, é que essa ideia de justificar pecadores partiu do próprio Deus. Essa ideia, ela consiste em pegar uma justiça alheia, ou seja, uma justiça de outra pessoa e depositar sobre nós. Foi isso que Deus fez. E isso simplesmente porque em nós não há justiça. Não existe justiça em nós que seja capaz de justificar a nossa salvação. Ok? E é justamente isso que diz os primeiros capítulos de Romanos, tanto sobre judeus quanto sobre gentios. Paulo pega todos eles, os piores pecadores, aqueles que se achavam os melhores de todos eles, e coloca todos eles presos em um mesmo lugar, em uma cela chamada pecado. Paulo diz: todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Ok? E o terceiro ponto sobre a justiça de Deus é que a justiça de Deus, ela é completamente oposta, diferente, contrária à justiça humana, tá? E isso pelo simples fato, irmãos, de que sempre quando nós pensamos em justiça, nós associamos essa justiça ao quê? Ao mérito, não é verdade? Por exemplo, você já percebeu como é difícil para nós, por causa do nosso orgulho, nós recebermos um presente, algo de alguém, quando nós sabemos que nós não merecemos? Isso nos constrange, isso nos deixa com vergonha. Nós sentimos que alguém está fazendo um favor para nós. Sabe quando você mora de favor na casa de alguém, por exemplo, e você se sente incomodado com aquilo? Porque é um favor. Não é algo pelo seu mérito. Você não está fazendo por merecer receber aquilo. E nós temos muita dificuldade disso. Nós temos a nossa natureza nos coloca em um lugar de nós sempre merecermos aquilo que nós temos. Nós temos o nosso salário, o nosso trabalho, porque nós merecemos, porque nós trabalhamos o mês todo para recebermos o nosso salário. Então nós merecemos receber. Nós merecemos aquilo porque nós fizemos por onde receber aquilo. Então é difícil para nós aceitarmos e entendermos que a salvação é pela graça, é de graça, por meio da fé, e não pelos nossos méritos, pela força do nosso braço, simplesmente porque na nossa cabeça essa conta não fecha. Não é possível que nós podemos receber algo assim de graça, baseado nos méritos de outra pessoa e não nos nossos próprios méritos, né? Então, diante disso, nós precisamos entender o quê? Que o ato da justificação de Deus em nós, irmãos, não nos transforma em pessoas justas, boas e sem pecados. Quando Lutero, ele teve seus olhos abertos para a verdade aqui da justificação pela fé, e ele entendeu que tudo que ele estava aprendendo até então era o contrário disso, diante de toda a ênfase, né, que a Igreja Católica dava ali para as obras, Lutero entendeu uma questão e ele disse a seguinte frase: nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. É isso que nós somos. Lutero, ele entendeu, irmãos, que ele estava justificado diante de Deus por causa dos méritos de Cristo, mas que ele continuava pecador e que ele só desfrutaria da plenitude dos efeitos dessa justificação quando Cristo viesse o buscar. Neste momento onde os nossos corpos serão glorificados, transformados, e nós de fato nos tornaremos justos
na nossa essência, tudo em nós será justiça, ok? O versículo 21 também vai dizer que agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Para ser mais claro aqui, mais preciso, essa lei mencionada no versículo 21 são os 10 mandamentos, tá? Resumindo, é isso. Porém, quando Paulo usa a expressão aqui, sem lei, ele não está querendo dizer, irmãos, que Deus está agindo como se a lei não existisse, não importasse mais. Não é isso. O que ele está dizendo é que a justificação não depende mais do cumprimento perfeito da lei por parte do homem. Até porque, como o versículo 20, o versículo anterior ao que nós lemos diz, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, tá? Então, o que ele quer dizer com isso? A natureza pecaminosa do homem, a incapacidade que o homem tem de cumprir a lei, revela o seu ser pecador. O homem não consegue cumprir a lei na sua totalidade por causa do pecado, tá? Então, toda vez que o homem tenta cumprir a lei, ele fracassa e o seu pecado, então, ele é exposto. Então, em vez disso, a justiça de Deus, ela é manifestada pela fé em Jesus Cristo e em sua obra, naquilo que Cristo fez, nos méritos do próprio Cristo, tá? Um escritor cristão chamado Philip Yancey, certa vez ele disse a seguinte frase: a lei nos leva para sermos justificados e Cristo nos leva de volta. Repetindo, a lei nos leva a Cristo para sermos justificados e Cristo nos leva de volta à lei para sermos santificados. O que isso significa? Olha como é lindo o significado dessa frase, irmãos. É que quando nós tentamos cumprir a lei de Deus, nós descobrimos que nós somos incapazes por causa do pecado. Nós não conseguimos cumprir a lei na sua totalidade. Nós falhamos, nós fracassamos. Ainda que por um determinado tempo nós julguemos que conseguimos cumprir, nós não conseguimos cumprir sempre, todos os dias. Em algum momento nós caímos, em algum momento nós falhamos, e isso revela o nosso pecado. E diante disso nós percebemos que nós precisamos de Cristo e da justificação que está nele, porque senão nós não conseguimos. E depois disso, quando nós já percebemos essa necessidade por Cristo, e nós somos levados até Ele, percebemos isso, que sem Ele nós não conseguimos, então nós somos levados pelo próprio Cristo novamente à lei, para que nós possamos praticá-la e desenvolvermos a nossa santificação, desenvolvermos a nossa caminhada, a nossa vida cristã, nos tornarmos mais parecidos com Ele. E aí, quando nós fracassamos de novo e somos expostos aos nossos pecados novamente, é que mais uma vez nós somos levados a Cristo de novo. Percebemos a nossa dependência dEle, percebemos que nós precisamos dEle, e de novo o ciclo se repete. Cristo nos leva mais uma vez para a lei e nós voltamos a praticá-la para desenvolver a nossa santificação. Então, é um círculo. Essa é a vida cristã. Isso resume o que é a vida cristã. Nós somos submetidos à lei e percebemos que vamos fracassar. E percebemos que precisamos de Cristo para que nós consigamos alcançar a salvação. Sem Ele a salvação não existe. E quando nós percebemos isso, Cristo nos leva de novo à lei, para que nós possamos desenvolver a nossa fé, desenvolver uma vida de santidade ao Senhor. E é interessante nós notarmos que na sequência do texto, Paulo diz que essa é uma ideia testemunhada pela lei e os profetas. E se você notar aí na sua Bíblia, agora a palavra lei, ela está com letra maiúscula. Pelo menos na maioria das traduções aí das versões, esse lei que aparece aí antes dos profetas, aparece com letra maiúscula. Isso é para quê? Isso é para mostrar que Paulo está fazendo uma referência ao Antigo Testamento, às Escrituras agora.
ok? Ou seja, o Antigo Testamento e os profetas já testemunhavam a respeito dessa justiça de Deus. Por exemplo, abra sua Bíblia em Isaías 53, nós vamos ler os versículos 5 e 6. Isaías 53, 5 e 6. Diz assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traspassa estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, irmãos, não é à toa que o versículo 21 de Romanos 3 começa dizendo que agora se manifestou a justiça. O que Paulo está dizendo é que essa justiça aqui do Antigo Testamento e os profetas já falavam que seria manifestada essa justiça lá atrás, agora finalmente ela se manifestou em Cristo. Então essa justiça que os profetas falavam, como nós lemos aqui em Isaías, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traspassa estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Isso aqui não tinha acontecido ainda. Ele estava falando sobre algo que viria. Era uma profecia que ainda aconteceria. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. A promessa disso já aconteceu. Já aconteceu. E Paulo aqui, quando Paulo fala, agora se manifestou, é sobre isso que ele está falando. Essa justiça que o Antigo Testamento e os profetas já falavam, agora se manifestou em Cristo. Ok? Portanto, a justiça de Deus, irmãos, ela é revelada pela fé em Cristo, independente das obras da lei. Ok? Versículo 22 e 23, lá de Romanos 3, vai continuar dizendo: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui nós temos então, irmãos, a demonstração de como essa justiça chega até nós, pela fé. É mediante a fé que Deus aplica a justiça de Cristo a nós, que não temos justiça nenhuma. Perceba que nada vem de nós, irmãos. Foi só Ele quem fez tudo. A nossa participação, entre aspas, é ter fé naquilo que Ele fez. Porque como diz Efésios 2:8, até mesmo a fé é dom de Deus. A graça, a fé, tudo vem dEle. Ele quem desenvolve em nós isso. Então, diante disso, é importante nós entendermos que essa fé que nós estamos falando não é a mesma coisa que um pensamento positivo. Não é desejar algo com muita força, com muita vontade, com muita esperança que aconteça. Não é isso. Não é torcer e confiar que algo vai dar certo no final. A fé pela qual a justiça de Deus é aplicada em nós, irmãos, é a fé que sabe quem é Jesus Cristo, que sabe o que Ele veio fazer na cruz do Calvário, que deposita toda a sua confiança exclusivamente nele, quanto à esperança da nossa salvação. Essa é a fé que alcança a justificação, essa justificação. Perceba que a fé, diante disso, desse entendimento, ela caminha lado a lado com a razão. Não é um sentimento que transcende, irmãos. Essa fé que nós estamos falando, ela caminha junto com a razão, com a compreensão,
com o entendimento da verdade. Por isso que Deus se revelou a nós através de um livro que precisa ser estudado, que precisa ser entendido, que precisa ser compreendido pela nossa mente também. Se Deus não tivesse o interesse de que a nossa fé se manifestasse através do entendimento, Ele continuaria então aparecendo só em sonhos, se revelando através da natureza, aparecendo para nós aqui através de elementos da natureza, ou falando com voz audível aos nossos ouvidos. Não precisaria de Bíblia, não precisaria do que nós temos aqui deste livro que está à nossa disposição. Entenda que fé sem entendimento, irmãos, não é fé, é misticismo. Fé sem entendimento é superstição. A fé, ela caminha lado a lado com a compreensão de quem Cristo é, do que Ele fez, do seu poder. Então não é força, não é fé na fé, não é ter fé na fé, não é isso, tá? O versículo 23, ele nos traz uma afirmação fundamental da nossa condição, de quem nós somos, de onde nós estamos. Ninguém é justo por si mesmo, irmãos. Todos carecem da glória de Deus. Todos possuem necessidade de justificação. E essa necessidade, ela se dá justamente por causa do nosso pecado. Nós nos tornamos completamente vazios da justiça que poderia nos salvar. Em nós não existe essa justiça. Então, a justiça de Deus, que é aplicada a nós mediante a fé em Jesus Cristo, ela implica no fato de que nós precisamos abandonar, renunciar o nosso senso de justiça humana, para que nós possamos aceitar a justiça de Deus que vem pela fé na pessoa e na obra de Cristo. Ok? Isso é fé, irmãos. Quando nós chegamos à conclusão de que não há um justo sequer, incluindo nós mesmos, que não há meios por onde, através do nosso mérito, nós possamos alcançar a justiça de Deus para a salvação das nossas almas. Isso é fé, é esse entendimento, é essa certeza de que eu não tenho capacidade de ser salvo por mim, mas única e exclusivamente pelos méritos de Cristo, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, pela sua obra, pela sua vida, pela sua pessoa. E para quem está disponível a desfrutar dessa justiça? O texto diz que para todos e sobre todos os que creem. Isso significa o quê? Isso significa, irmãos, que todo povo, toda raça, toda língua e nação, escravos e livres, desde do pior dos criminosos até o mais justo dos juízes, todos poderão crer. Todos poderão crer. Significa que todos crerão? Não. Todas as pessoas, todos os CPFs crerão? Não. Significa que o sacrifício de Jesus alcançou todo o povo, toda raça, toda língua, toda nação, escravos, livres. Significa que o sacrifício de Jesus não faz distinção de pessoas. Ok? E o versículo 24 termina dizendo: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O grande significado de justificação é ser declarado justo diante de Deus. É isso que significa justificação. Ser declarado justo diante de Deus. E quando nós lemos, irmãos, que essa justificação é concedida gratuitamente, significa que ela não pode ser obtida através do mérito ou por obras da lei, mas é um presente de Deus para os seus.
Paulo, ele é até redundante aqui nesse versículo, né? Ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. É como se ele estivesse dizendo que a justificação é grátis e de graça. Tamanha a vontade que ele tem de deixar claro isso, de enfatizar isso. Que não é pelos méritos, não é pela força do braço humano, não é pelas obras da lei. É de graça, gratuitamente por sua graça. Ele deixa claro que não pode ser fruto da ação humana, não pode nascer do homem. A graça de Deus, então, é a base da justificação. E as pessoas não podem conquistá-la pelos seus próprios esforços. E outra coisa que ele deixa claro aqui é o papel crucial de Cristo na justificação. Ele argumenta que a redenção, que envolve o resgate e a libertação do homem do pecado e da condenação, ela é realizada por meio de Cristo. Através da sua morte na cruz, Cristo proporcionou a redenção que torna possível a justificação pela fé. Um fato interessante: quando o assunto é salvação, aquilo que nós chamamos na teologia de soteriologia, que é a doutrina da salvação, o mundo se divide em duas religiões, basicamente. Se nós fizermos uma breve pesquisa, nós vamos perceber que existem várias religiões diferentes, sim, com rituais diferentes, práticas diferentes, culturas diferentes, criadores diferentes, etc. Mas você vai perceber que todas elas se baseiam naquilo que o homem pode fazer para alcançar o favor de Deus. Todas elas vai se basear nisso, nessa redenção do homem, baseada naquilo que ele mesmo faz, na quantidade de coisas boas que ele é capaz de fazer para obter o favor de Deus, para alcançar o favor de Deus. Se você pensar em qualquer religião aí, você vai perceber que é dessa forma que acontece. É o que eles estão fazendo para conseguir conquistar, merecer essa salvação. Em contrapartida, a religião verdadeira, o cristianismo bíblico, ele mostra que não há nada que o homem possa fazer que o torne digno de alcançar a salvação. Simplesmente porque nele não há justiça própria. A justiça está em Cristo. Cristo é o autor da justiça, e essa justiça que é alheia a nós é imputada sobre nós, é colocada sobre nós por meio da fé naquilo que Ele fez, por meio do nosso entendimento daquilo que Ele fez. Amém? E a pergunta que fica para nós é: de qual religião nós fazemos parte? Porque isso, irmãos, pode ser algo que nós fazemos sem sequer perceber. Nós estamos numa loucura, às vezes, de fazer, de acontecer, de provar que sabe, de mostrar capacidade, de colocar tudo com o sentimento de que Deus está de que você está se tornando mais digno de receber aquilo que Deus tem para te dar. E se esse for o nosso pensamento, irmãos, nós não fomos justificados pela fé. Nós estamos crendo em Cristo da boca para fora. Lembra que eu falei semana passada a diferença entre inteligência e sabedoria? Uma coisa é você saber, outra coisa é as suas práticas demonstrarem que o que você sabe de fato está no lugar correto. Uma coisa é você saber quem Cristo é, saber o que Ele fez. Outra coisa é você saber de tudo isso e crer com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua prática, suas ações, que Ele é o único responsável, único capaz de nos trazer salvação.
São duas coisas diferentes. E aí, sim, que entra as nossas obras. Porque é baseado nesse entendimento que a nossa forma de viver se transforma. E aí nós sentimos prazer em fazer, em trabalhar para Deus. Não para alcançar a salvação, mas porque a salvação me alcançou. E aí eu não vejo mais outra forma de viver senão entregar tudo o que tenho e tudo o que sou aos pés de Cristo. Eu gostaria de fazer uma breve aplicação, 3 aplicações aqui baseado nisso, então, para nós entendermos essa fé que justifica. A primeira delas, então, vai dizer que a fé que justifica revela o entendimento de quem é o justificador. O versículo 22 diz que é a justiça de Deus mediante a fé em quem? Em Cristo. Então a fé que salva revela esse entendimento de quem é o justificador. Essa fé, irmãos, que salva, como eu disse, não é ter fé na fé. Não é fazer força para crer. Não é cruzar os dedos lá, falar não vai dar certo, vai dar certo, vai dar... Não é isso. Isso é ter fé na fé. Isso não é fé. Porque se fosse assim, se trataria dos nossos méritos, do quanto nós somos capazes, do nível de fé que nós alcançamos, do quanto nós somos capazes de crer, de fazer força para crer, mais do que os outros. Minha fé é maior que a tua, acredito mais que você. Aí entra no mérito. Essa fé se transforma em mérito. Nós seríamos capazes de alcançar a justificação por nós mesmos, pelo nosso esforço para ter fé. Portanto, sempre que você pensar em fé, irmãos, sempre que você pensar em justificação pela fé, você pode substituir, inclusive, a palavra fé pela palavra entendimento. Ou seja, somos justificados pelo entendimento de quem Cristo é, pelo entendimento do que Cristo fez na cruz do Calvário. Somos justificados porque entendemos que se não fosse Cristo, somente Cristo, os solos Cristos que nós vamos ver mais para frente, pelo mérito dele, nós jamais conseguiríamos alcançar essa justificação. Nós jamais conseguiríamos salvar-nos a nós mesmos. A salvação, portanto, ela é um dom gratuito de Deus. É graça. Por isso, irmãos, essa fé que entende o que Cristo fez por nós na cruz é o único caminho possível para que haja reconciliação entre o homem com Deus. É mediante essa fé, mediante esse entendimento, ok? Uma segunda aplicação é que a fé que justifica gera humildade e gratidão em nossos corações. Por quê? Porque, como diz o verso 23, todos pecaram e carecem, sentem necessidade da glória de Deus. Quando nós entendemos pela fé aquilo que Cristo fez por nós, é impossível, irmãos, impossível que o nosso coração não seja constrangido na presença de Deus. Quando o texto diz que todos carecem da glória de Deus, isso quer dizer que todos sentem falta dessa glória. Esse carecer é isso, é faltar, é sentir necessidade. Todos precisam dessa glória, dessa presença de Deus. Isso de fato nos coloca no nosso lugar. Deus faz com que não exista nem um mínimo de espaço para que nós alimentemos qualquer tipo de orgulho em sermos bons o suficiente para merecermos a justificação que vem dele. O fato de nós carecermos da glória de Deus demonstra toda essa nossa incapacidade de criar ou de desenvolver essa glória. Nós carecemos de uma glória que nós não somos capazes de criar, porque não é nossa, não vem de nós. Então, o ato de entender com fé o que Jesus fez por nós na cruz
abre os nossos olhos, irmãos, abre a nossa mente para o fato de que só nos resta corrermos desesperadamente, nos humilharmos diante dos pés do nosso Senhor, diante dele com os nossos corações arrependidos, conscientes da nossa miséria, da nossa carência por essa presença, por essa glória, da nossa necessidade de recebermos justificação que está nele, exclusivamente nele. E esse entendimento, irmãos, nos leva então para o nosso último ato de fé. A fé que justifica, ela nos leva a uma vida de obediência e de serviço. A parte B do verso 21 diz: sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. O que significa que estava sendo testemunhado pelos profetas? Significa que os profetas, além de crer, eles testemunhavam daquilo que eles criam. Eles trabalhavam por aquilo que eles criam. Eles entregavam, se doavam por aquilo que eles criam. Perceba que a fé está acompanhada das obras. Mas não as obras para justificar, as obras para refletir aquilo que eu criei, aquilo que eu entendi. O caminho é esse. As outras religiões pregam que eu preciso fazer algo para que a minha justificação aconteça. Agora, o cristianismo bíblico, ele prega que pela fé nós entendemos o que Cristo fez. E diante desse entendimento, eu fico tão constrangido que a minha vida só servirá a partir desse momento para servir a Deus, para colocar as obras em prática. Assim como é impossível, irmãos, que o nosso coração não se humilhe diante da nossa necessidade de justificação, também é impossível ficar parado ou andar desobediente depois de nós entendermos pela fé aquilo que Cristo fez. Porque diante desse cenário da graça, diante desse cenário que diz que não depende de nós, dos nossos méritos, nós podemos ceder a um pensamento muito tentador, que é, bom, já que não depende das minhas obras, então, já que eu creio em Jesus, né, creio no que Ele fez por mim, então eu posso viver minha vida de qualquer jeito. Não depende das minhas obras, do que eu faço. Eu já creio, eu já sei o que Ele fez, eu sei, eu entendi. Só que, irmãos, já prevendo esse tipo de pensamento diabólico que o homem teria, lá no capítulo 6 de Romanos, versículos 1 e 2, Paulo diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Paulo está falando, não é porque vocês já entenderam, já creram, que vocês então podem viver no pecado. Como que vocês vão viver para uma coisa que vocês já morreram para ela? Se alguém diz, irmãos, ter sido justificado pela fé, se alguém diz ter entendido o sacrifício e a obra de Jesus na cruz, e mesmo assim alimenta esse tipo de pensamento, de que pode continuar vivendo a sua vida de qualquer jeito, vivendo uma vida de pecados, esse alguém nunca entendeu e muito menos foi justificado pelo entendimento de quem é Cristo. Nunca experimentou a justificação pela fé. Ainda não. Ainda não. Como viveremos no pecado nós que já morremos para ele? Alguém que está morto pode voltar a viver? Não. Qual que é o único modo de alguém que está morto voltar a viver? Ser ressuscitado por quem? Por Deus. E Deus não vai nos ressuscitar para o pecado. Nós morremos para uma velha vida e nascemos para uma nova vida. Significa que não pecaremos mais? Não. Como Lutero disse, somos
justos e pecadores ao mesmo tempo. Continuamos caindo, continuamos pecando, porque precisamos continuar entendendo que somos dependentes de Deus. É por isso que ao praticar as leis de Deus, nós fracassamos. Para que nós sejamos levados de novo para a cruz, levados de novo para Cristo, percebemos que precisamos dele, que sem ele não somos nada. E aí nós percebemos, ele nos manda de novo para a lei, para que nós pratiquemos, vivemos em santidade novamente. Então, a diferença, irmãos, daquele que foi justificado pela fé, é que o pecado passou a ser um acidente de percurso em sua vida. O pecado traz tristeza para aquele que é justificado, e não satisfação. Para aquele que foi justificado, o pecado traz arrependimento e não convicção. Portanto, irmãos, tudo que nós vimos até aqui é essencial para nós. O que é mais essencial para nós é que nós não podemos nos esquecer que Cristo foi quem morreu na cruz. Ele morreu por causa dos nossos pecados, por causa de nós. E sobre ele a ira de Deus foi derramada, para que nós recebêssemos a salvação. Por isso, não se acostume, irmãos, com a ideia da morte de Jesus. Não deixe isso cair na normalidade no decorrer do tempo, da nossa caminhada cristã. Nunca se acostume com a ideia de um ser perfeito, inocente, sem pecados, ter morrido por sua e minha culpa. Não se acostume com isso, não ache isso normal. Entender isso, irmãos, e viver de acordo com esse entendimento é o que nos traz a justificação pela fé. Se você lembrar do tema dessa mensagem, ou do subtema, já que nós estamos falando do Sola Fide, né? É a senha da porta da graça. Como eu disse lá no início, Paulo, ele faz questão de mostrar que todos pecaram. E com isso, é como se ele colocasse todos aprisionados em uma cela. E essa cela se chama pecado. Dentro dessa cela, como eu disse, existe uma porta chamada graça. Porém, essa porta, ela só pode ser aberta com uma senha, né? Nós, aprisionados dentro dessa cela, que é o pecado, nós somos informados ali que apenas o carcereiro, um tal de Jesus, ele é que possui essa senha. Ninguém mais tem essa senha. Só ele pode abrir essa porta. A senha é revelada para nós, então, irmãos, quando nós cremos nisso, quando nós temos fé nisso, quando nós entendemos que só o carcereiro, o tal do Jesus ali, que possui a senha para abrir essa porta da graça. E que não existe outra forma de arrombar, de burlar a segurança dessa porta para que nós possamos atravessá-la. É nesse momento, quando nós entendemos e cremos que só Ele pode abrir essa porta, que Ele vem. Ele entra na cela, Ele nos pega pela mão, Ele nos leva diante da porta da graça. E aí Ele sussurra no nosso ouvido assim: a senha é: eu paguei a sua dívida. Essa é a senha que está no poder de Deus, de Cristo. Só Ele poderia pagar a nossa dívida. Quem tem a senha da porta? Jesus. Quem entra na cela? Jesus. Quem nos toma pela mão e nos conduz até a porta? Jesus. Quem nos fala qual é a senha? Jesus, sua palavra. Quem coloca a senha? Nós. Nós colocamos a senha. E o simples ato de colocar a senha representa o que a fé é. Representa essa fé que justifica. Porém, todo o mérito é de quem sabe, todo o mérito é de quem conduz, todo o mérito é de quem faz a porta abrir, não é de quem coloca a senha. E eu finalizo aqui, irmãos, com uma frase do Dr. Augustus Nicodemos,
que ele diz assim: a fé é a mão que se estende para receber a graça de Deus na salvação. Não há méritos na mão que se estende. A mão só se estende porque entendeu que a graça da salvação está em outras mãos, nas mãos de Deus. Amém?